Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos neste momento à mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12, leremos os versos do 4 ao 10. Gênesis, capítulo 12, os versos do 4 ao 10. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. No verso 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Eu desperto a sua atenção para o versículo 10. Ouça bem: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós glorificamos Teu santo nome e agradecemos, Senhor, Tua presença que se faz sentir em nosso meio. Evocamos em nome de Jesus o Teu Santo Espírito para nos ministrar nesta noite. Venha, Paizinho, nos falar as palavras do Teu coração para o nosso coração. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Onde estão as promessas de Deus? Gostaria de propor um exercício mental a cada um dos amados irmãos que me ouvem neste momento. Eu não sei se já porventura teria acontecido na sua vida de você ser chamado para um determinado emprego ou lugar, com promessa de que se você fosse trabalhar naquele emprego, se você fosse morar naquela localidade, que haveria uma série de vantagens para você, e você então, confiando, aceita o emprego ou se muda. E quando você chega lá, depois que você já abriu mão de tudo e foi confiando na promessa que tinham lhe feito, chega lá, vê que não era nada daquilo que lhe disseram. O que aconteceu
vemos que tem pessoas aqui que já passaram por essa experiência. Quem já passou sabe muito bem a decepção, o desgosto e talvez até o arrependimento. Como eu fui tolo em ter confiado, como eu fui tolo em ter acreditado e ter vindo para cá, aceito este emprego, me prometeram uma coisa, não é nada disso. Agora que eu estou aqui, quebrei a cara. E quem ainda não experimentou uma situação dessa pode muito bem compreender. Deve ser super desagradável você ir, largar tudo e chegar lá e ver que não era bem assim como disseram. Você faria o quê? A boa pergunta. Voltava atrás? Ia tentar outra alternativa? Ou continuava confiando que aquela promessa que lhe fizeram seria um dia cumprida? Deus, quando chamou Abrão, que eles viviam numa terra pagã, não conheciam ainda o Deus verdadeiro, e Deus se revela para Abrão. Abrão ouve uma voz e entendeu, acreditou, confiou que era a voz de Deus. Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. E ele obedeceu e foi. Isso é algo impressionante. E a pessoa ouve aquela voz e obedece, confiando que é Deus. Ele obedeceu. Deus tinha dado a Abrão uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Eu estarei contigo ao longo do caminho. Tu serás uma bênção, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei na terra aonde tu fores. Ele ouviu e foi para a terra que mana leite e mel. Coisa linda. Ele foi. Deus me chamou, vai me abençoar, eu vou obedecer. Lembra que eu disse? Desperto sua atenção para o versículo 10. Gênesis 12, o verso 10. O que aconteceu? Ele foi, chegou na terra que Deus mandou. E o que acontece? Se dê por conta aqui, ó. Havia fome naquela terra. Ele chegou na terra e descobriu que não era nada daquilo que pelo menos Deus tinha dito. Havia fome naquela terra. E o que é que ele fez? Ele deve ter se decepcionado muito, porque ele imaginou que ia chegar lá e ia ver mel e leite, no sentido figurado, fartura. Mas chega lá, encontrou fome. Tá vendo? Aquela promessa que lhe fizeram do emprego, você chegou lá e não era nada daquilo. E aí o que é que Abrão fez? Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, e a Bíblia reforça, porquanto era grande a fome na terra. Irmãos, a mensagem de hoje ela está centrada basicamente nisso. Onde estão as promessas de Deus? Ele sai da terra baseado, confiando numa promessa daquele quem ele acreditava ser Deus, pega tudo, sai de perto da família, leva a sua mulher e o sobrinho e os seus servos numa viagem peregrinando e chega lá. Cadê o leite? Cadê o mel? Cadê a fartura? Tinha grande fome. O que fazer? Voltar para a terra dele estava muito longe. E ele, ao invés de esperar ali, e Deus tinha dito para ele que estaria com ele. Ele disse: eu estarei contigo ao longo do caminho. Ele obedeceu no momento, mas no momento seguinte, pela vista, pelos olhos, tinha fome na terra. Eu vou para o Egito. O que acontece? Ele ouviu, encontrou com alguém e disse: a situação aqui está feia, tem muita fome aqui nesse lugar, mas o Egito é um lugar abençoado. O texto de hoje nos diz que Abrão chegou àquela terra e quando chegou lá ele descobriu tristemente que não havia bênção nenhuma. Não havia abundância, a terra estava deserta,
e estava atravessando uma grande fome. Diz assim em Gênesis 12, verso 10: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar. Eu desperto a sua atenção para isso. Ele decidiu ir para o Egito, para ficar no Egito, e abandonou a terra que Deus tinha mandado que ele fosse. Abrão tentou lutar, Abrão tentou sobreviver, mas ele não conseguiu nada e teve que descer para o Egito. Por quê? A informação lá, sim, lá no Egito havia abundância de pão. Lá, sim, aparentemente havia bênção. Abrão, então, ele tinha todos os motivos do mundo para dizer: Deus mentiu, Deus falhou comigo. Eu deixei minha terra, deixei a casa dos meus pais, deixei tudo, eu acreditei no Senhor, e agora eu chego aqui para passar fome, perder tudo que eu tenho. Onde estão as promessas de Deus? E aí ele olha para o lado, ele fica sabendo que os egípcios, que não têm um Deus que promete bênçãos, eles sim, aquele povo sem Deus, tem abundância de pão. Para eles não falta emprego, não falta roupa, e eles não têm um Deus que Abrão tinha. Os filhos deles estudam nas melhores escolas, nas melhores universidades. Eles sim podem viajar de férias para outros países porque eles têm dinheiro sobrando. Eles podem ter carruagem do último modelo. Tudo que a mão deles, os egípcios, toca, parece que vira ouro. Eles crescem, eles prosperam, e eles não têm o Deus Todo-Poderoso, e assim mesmo prosperam. E ele, Abrão, o homem de fé, o homem que acreditou no Todo-Poderoso que nunca falha, está passando fome na terra de Canaã. Onde estão as promessas de Deus? Eu lhe pergunto, será que você é alguém que deixou a sua terra, a sua parentela, as suas tradições, os seus costumes, os seus amigos? Será que você abandonou tudo por causa de Jesus? E hoje, por exemplo, você não consegue arranjar emprego? Hoje, membros da sua família, quem sabe, estão doentes? Você já teve de tudo antes para sobreviver, mas hoje se sente como que perdido diante dos problemas e diante da situação. E de repente, você não pode deixar de olhar para aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que vivem apenas para os prazeres, aqueles que exploram e abusam dos outros, aqueles que são desonestos. Esses sim, é engraçado, esses prosperam e têm tudo o que querem. E aí você se vê como Abrão: eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso e estou aqui numa terra passando fome. Os outros que não têm Deus têm prosperidade. Está tudo errado, irmãos, e esta é uma realidade tão próxima de nós, cristãos de hoje, que muitas e muitas vezes estamos debaixo da luta, debaixo da prova, e olhamos como é que os outros que não são cristãos têm uma vida tão boa, tão farta. Aos nossos olhos, pelo menos, parece que eles levam uma vida sem nenhuma dificuldade, e eles não têm o Deus Todo-Poderoso que nós temos. E onde está o seu Deus? Onde estão as bênçãos da terra prometida? Onde estão as promessas de Deus nas nossas vidas? E é por isso que Abraão, ou Abrão, como ainda se chamava, que ele fez? Ele foi para o Egito. Ele não ficou lá. Você entendeu o que é que ele fez? Trazendo para nós hoje, numa situação como essa, equivale ao quê? De repente, dá vontade de desistir. De repente, dá vontade de largar tudo. Dá vontade de ir embora. Ou então, como Abrão, dá vontade, sabe de quê?
de se aproximar lentamente da terra do Egito. Lá eles têm fartura e você está na prova, na dificuldade. Qual é a linha que divide a fé de quem confia em Deus e de quem quer se aproximar de volta do Egito? Afinal de contas, não é? Nós temos que comer, nós temos que nos vestir, nós temos que educar os nossos filhos, nós temos que construir uma casinha para a velhice. E já que Deus parece não responder às nossas orações, já que Deus promete bênçãos, mas nós não vemos nunca essas bênçãos acontecendo na nossa vida, nós não podemos tocar nessas bênçãos. E já então que o Egito tem pão, já que o Egito oferece tanta coisa, lentamente, irmão, nós começamos a nos aproximar daquela terra. É assim, lentamente a gente começa a desistir da caminhada e a olhar para o Egito. É natural, tanto que o pai da fé, como é conhecido Abrão, fez isso. O salmista, ele experimentou uma situação semelhante a esta, e assim nos relata. Eu gosto muito deste salmo, o salmo de número 73. Eu vou ler os versos do 2 ao 14, para a gente ver que esta não é uma situação incomum na vida de quem serve a Deus. Preste bem atenção nos versos do 2 ao 14. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Que tremendo, não é? O salmista estava dizendo que ele estava já se desviando. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles ficam ainda debochando de Deus, né? Estão na prosperidade, nadando no dinheiro, na fartura, e ainda ficam criticando Deus. Continua no verso 12: eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Não é de dar indignação na pessoa? Você fica ali cumprindo tudo que Deus pede, se ajustando, fazendo, e você olha o outro, não serve a Deus e está numa boa, como a gente diz. E aí veja no verso 13 e 14, o que é que o salmista diz. Com efeito, olha o que ele reconhece: inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O que é que ele está dizendo aqui? Eu fui um bobo, eu fui um tolo de conservar puro meu coração e manter as minhas mãos inocentes. Eu deveria agir como eles. Eu sirvo a Deus e estou aqui passando por essa dificuldade toda. A bênção não chega nunca, e eles não querem nem saber de Deus. Ainda blasfemam contra o Altíssimo e ficam nadando no dinheiro. Eu sou um tolo de me manter do jeito como vem me mantendo. É isso que ele está dizendo aqui. E diz mais, no verso 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Este era o sentimento do salmista. Note que o salmista aqui, ele, em dado momento de sua vida, ele chega a se arrepender, como eu já falei, de ter conservado puro o seu coração e de ter lavado as mãos na inocência, perante a presença do Todo-Poderoso.
Pense, será que o mesmo não vem acontecendo com você, amado ouvinte da palavra de Deus? Será que você, por vezes, não tem pensado assim? De que me adianta me manter puro? De que me adianta eu querer viver honestamente? Os outros ali pintam, bordam e não acontece nada com eles. Será que você também, como o salmista, não está quase se desviando? Ou será que você, como Abrão, não aguentou aquele momento de dificuldade e está querendo dar uma voltinha no Egito? Já pensou em dar uma voltinha no Egito? Largar tudo, né? Porque ir para o Egito é virar as costas para a promessa de Deus. E você está perguntando, onde estão as promessas de Deus? Irmão, só tem uma coisa. Lá no nosso texto de Gênesis, se você quiser em casa depois acompanhar, na sequência onde eu parei ali, no verso 10, aconteceu o seguinte: ele foi para o Egito. Ao chegar lá, ele descobriu que para prosperar no Egito, o que é que ele teria que fazer? Ele teria que mentir, ele teria que roubar, ele teria que ser desonesto, ele teria que explorar o próximo. E ele, quando chega lá, descobre que o Egito não tem moral. Cada um faz a sua moral. Agora que Abrão decide ir viver no Egito, é preciso usar as mesmas armas dos egípcios para poder vencer a mentira, a falsidade, a desonestidade, enfim. Para viver no Egito, ele precisa se tornar igual a eles. É isso que você quer? Quer dar uma voltinha no Egito? Esteja preparado. Eles progridem, porque só tem falsidade, mentira, desonestidade, engano. Você vai ter que se tornar igual a eles para poder sobreviver no meio deles. Porque você vai ter que lutar com estas armas. Se Abrão tivesse ficado em Canaã, ele lutaria com a força de Deus ao lado dele. Abrão, ele tinha uma mulher muito bonita, Sarai. E ele preocupou-se quando chegou lá e sentiu onde é que ele estava metido. Ele pensou que se ele dissesse que Sarai era sua esposa, os egípcios seriam capazes de matá-lo para ficar com ela. Então ele resolveu lutar com as armas do Egito. E ele mentiu. Ele começou a se tornar igual a eles. Irmão, não tem como você não se tornar igual a eles. Você acaba fazendo as mesmas coisas que eles, porque é a única forma que você tem de sobreviver. Vá para o Egito, tente trabalhar lá. Você vai ser engolido. Você vai ser engolido. Se você quiser lutar com as armas que eles lutam, vai ser engolido, vai se tornar um deles. E ele mentiu, Abrão mentiu, foi desonesto, enganou. Ele disse que Sarai era sua irmã. Assim, Abrão, o homem que largou tudo na sua terra para seguir um Deus de princípios, lutando pela sobrevivência, começava a manchar-se com a mediocridade moral do Egito. Você percebeu? O que aconteceu aqui? Abrão não encontrou bênçãos na terra prometida. Abrão encontrou fome, e a sua fé, por causa disso, balançou. Foi isso. Do mesmo modo, queridos, isso acaba acontecendo com você quando você perde a confiança em Deus. Por quê? Parece que Ele demora em cumprir as suas promessas, e você pergunta: onde estão as promessas de Deus? Você fraqueja e se perde nas tormentas desta vida. Covardia e mentira envolveram a vida do patriarca Abrão, que pela fé largou tudo sem saber para onde ia, acreditando na palavra poderosa de Deus. Porém, quando a sua fé foi atingida pela dúvida, Abrão afundou. O que houve com Pedro, que caminhava sobre as águas, mas quando olhou para o lado, tirou o olhar de Jesus, a sua fé fez com que ele
também afundasse, submergisse nas águas. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia até onde pode afundar quando você larga o braço poderoso de Jesus. Lembre-se, Ele é o seu sustento. Mas nesta vida, muitas vezes, você será assaltado pela dúvida. As promessas divinas, aparentemente, tardarão em se cumprir. Cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, diz a canção. Será que essa é uma verdade na sua vida? Ou você corre para o Egito? Está demorando, não vai acontecer, você perde a esperança. Um dia, um leproso chamado Naamã, ele buscou o profeta de Deus para ser curado. E o profeta, falando que Deus lhe ordenara, disse: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Naamã, está em 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Ou seja, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Loucura! Naamã precisava de médico, Naamã precisava de remédio, e não de mergulhar no rio imundo. Na sua terra havia rios maiores, havia rios melhores, havia rios mais limpos. Por que ele teria que andar tanto para ir mergulhar nas águas do rio Jordão? Segundo os estudiosos, na época em que isso aconteceu, o rio estava cheio e as águas eram barrentas. Por isso ele estava resistindo tanto em mergulhar nas águas barrentas. Mas a ordem divina era: mergulhe 7 vezes. Ele resistiu, mas acabou voltando e mergulhou uma vez e não aconteceu nada. Mergulhou 2 vezes, não aconteceu nada. Mergulhou 3 e não aconteceu nada. 4, continuava do mesmo jeito, leproso. 5 vezes, 6 vezes, ele poderia ter desistido. Mas ele se lembra: são 7, tem mais uma. Eu vou, já mergulhei 6. Por que não posso mergulhar a 7ª? Eu vou. E ele obedeceu. Mergulhou a 7ª vez e saiu limpinho, com a pele como de uma criança. Vamos pensar juntos. O que é que Deus disse a Abrão? Sai da tua terra para a terra que te mostrarei. Ele não disse: dá uma escapadinha para o Egito. Não é. Vai para a terra que te mostrarei. A promessa era que tudo seria um bênção. Abrão saiu e tudo que ele achou lá foi fome. Enquanto isso, no Egito havia uma aparente abundância de bênçãos. É assim, a gente olha para o mundo aí e vê uma aparente abundância de bênçãos, mas não vê o que tem por trás daquilo ali. Você se sente como Abrão, e quem sabe já está a ponto de desistir? Para Naamã, Deus disse: meu filho, mergulhe 7 vezes, disse Deus. Não caia fora na 4ª vez, não caia fora na 5ª vez, nem na 6ª vez. Não desista, mergulhe as 7 vezes. Mesmo que lhe pareça loucura, mesmo que lhe pareça que Deus não esteja atendendo às suas orações. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aos nossos olhos pode demorar, mas Ele é fiel e Ele não falha. Davi disse: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Está no Salmo 37, verso 25. As suas forças, meu irmão, minha irmã, elas estão esmorecendo. Você não consegue mais suportar as provações, não está mais conseguindo carregar a sua cruz, não está mais suportando, quem sabe, o desprezo das pessoas, não está mais suportando a injustiça desse mundo, não está mais conseguindo carregar os seus sonhos desfeitos, ou os seus planos estão estraçalhados. Espere um pouco mais. O mundo diz, não é, que Deus tarda, mas não falha. Mas isso é mentira de Satanás, porque Deus não tarda e não falha. Na hora certa, no tempo dele, Ele chega e Ele faz.
Descanse no Senhor. O mundo não rirá a vida toda de você. Pode ser que hoje você atravesse o vale da sombra da morte, mas saiba que do outro lado há um novo horizonte. Há uma terra onde há realmente a abundância de leite e de mel. E é para lá que você está indo. Não desanime. Agarre-se a Deus. Tire forças da fonte do poder de Deus e caminhe com fé e otimismo para o alvo. Mesmo que o momento agora seja difícil, não vá para o Egito. Permaneça no lugar onde Deus te colocou, porque é ali que Ele disse que ia te abençoar, é ali que Ele vai te abençoar. Outro salmista, Davi, ele também experimentou momentos muito difíceis na sua vida, mas foram exatamente naqueles momentos difíceis que ele escreveu um dos salmos mais bonitos, que hoje nós temos o privilégio de nos confortar com este salmo. É o Salmo 23. E ele, expressando toda a sua confiança em Deus, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma das composições mais lindas do livro de Salmos. Agora, o que é isso? Fé, confiança. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não importa, tu estás comigo, Senhor. Eu não me preocupo, Senhor. Eu sei que isso vai passar. Eu ainda vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Vejamos agora outro aspecto do texto. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra para a terra que te mostrarei. Deus fez a ele outra promessa que está no verso 2 de Gênesis capítulo 12. De ti farei uma grande nação. Conte a areia do mar, Abraão, se puder, assim serão teus filhos. Conte as estrelas, se conseguir, assim como as estrelas serão os teus descendentes. Era essa a promessa de Deus. Só que Abraão, quando saiu, estava com 75 anos. Mas ele, o tempo foi passando, onde estão as promessas de Deus? Não acontecia. E o que é que ele faz? Ele dá um jeitinho com Sarai. E foi dar uma mãozinha para Deus. Ele estava envelhecendo, e do ponto de vista humano, a promessa então jamais se cumpriria. Então, diante do retardo no cumprimento da promessa, novamente Abraão cai nas profundezas do pecado. Ele procura a sua empregada, a sua escrava, e adultera com ela. E para acalmar a sua consciência, ele olha para Deus e diz: eu não estou adulterando, eu só estou tentando cumprir a promessa que tu me deste. Tu disseste que eu teria filhos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Bom, eu já estou fazendo a minha parte. Mas Deus prometeu que daria um filho com Sara. Com Sara. Irmão, veja bem a vida do pai da fé. Pode parecer um paradoxo. Você percebe os altos e os baixos. Você percebe os erros, percebe os acertos, promessas não cumpridas e intenções que nunca se fizeram realidade. Quantas vezes naquelas noites escuras do campo, Abraão deve ter dito: Senhor, eu fui covarde. Senhor, mas me ajuda. Eu não quero mais ser assim. Senhor, eu sou um adúltero.
mas eu não quero cair outra vez. Me ajuda, Senhor. Mesmo assim, a sua vida era uma vida cheia de contrastes. Diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Está em Gênesis 17, verso 1. Queridos, aos 99 anos, depois de ter passado por momentos dolorosos de provações, desânimos e muitas vezes quedas, talvez Abrão se perguntasse: será que valeu a pena eu ter largado a minha terra, ter deixado meus pais, a minha família? Será que valeu a pena eu deixar a casa dos meus pais sonhando com uma terra melhor? Será que valeu a pena eu ter abandonado tudo para seguir a Deus, se eu não consegui cumprir nada? Se eu falhei, se eu caí, se eu errei, se eu traí, se eu menti? Valeu a pena ter um dia entrado, será na igreja, você pode se perguntar, e ter me batizado, se eu nunca pude cumprir o que se espera de mim? Valeu a pena? E aí Deus se apresenta e diz: anda na minha presença e sê perfeito. Deus está dizendo para mim e para você: filho, tu serás perfeito se aprenderes a andar comigo. Você sabe o que é perfeição? Santidade? Muita gente pensa que um homem santo, que um homem perfeito é aquele que nunca comete um erro. Mas para Deus, um homem santo e perfeito é aquele que, apesar de cair, levanta-se e continua andando com Ele. Esse é o homem perfeito aos olhos de Deus. É por isso que você, amado ouvinte, não precisa olhar para o seu passado, não precisa viver desesperado. Não importa o que houve no seu passado, não importa quão longe você ficou de Deus, não importa o tempo que você andou longe de Deus, não importa quão baixo você caiu, você pode ser perfeito como foi Abraão. Se apesar de ter errado, você consegue ainda levantar a sua mão e dizer: Senhor, leva-me pelos caminhos da vida. Um dia, uma mulher abraçou o pastor, chorando, no final de um culto. E lhe disse: pastor, o senhor não sabe o peso que tirou dos meus ombros. Quando eu era uma garota de 15 anos, eu engravidei. Ninguém soube, mas eu provoquei um aborto. Depois mudamos de cidade. Aos 22 anos, conheci um rapaz cristão. Casei-me com ele, mas pastor, nunca eu contei para ele e para ninguém. Nunca ninguém soube a minha história. Pastor, hoje eu já estou com 40 anos e ao longo de todos esses anos o peso da consciência tem me atormentado de dia e de noite. Eu pensei que Deus poderia perdoar qualquer coisa, menos aquele meu crime. Mas esta noite, graças a Deus, o Senhor falou algo na sua mensagem que tirou aquele peso dos meus ombros. Não terei mais a minha consciência pesada, nem mais noites de insônia, porque eu sei, eu me arrependi e Deus me perdoou. Meu irmão, minha irmã, não importa quem você é, neste momento a mão invisível de Deus pode tocar a sua vida, pode apagar dela o passado, pode libertá-lo da culpa, e você pode sim sentir-se perdoado, feliz, transformado. Não importa se você, na intenção de sobreviver, misturou-se com o Egito, mentiu, enganou e roubou. Não importa se no afã de querer ajudar a Deus no cumprimento das suas promessas, você desceu à terra do pecado. Hoje, aqui, agora, o Senhor Jesus se apresenta a você. E como a Abrão lhe diz: filho ou filha, anda na minha presença e sê perfeito.
Agora vejam o que aconteceu. Leiam comigo o que a Bíblia relata em Gênesis 17, os versos 1 e 2, e depois 10 e 11. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. No verso 10 e 11. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Veja bem, para a gente entender, Deus disse em outras palavras: Abrão, eu o perdoo, eu o transformo, eu dou-lhe uma nova oportunidade, eu faço-lhe tudo de novo, arranco de você o peso da culpa, mas eu preciso estabelecer entre mim e você o meu pacto. E Deus estabeleceu o pacto da circuncisão com ele. Hoje nós estamos debaixo do Novo Testamento, não somos o povo de Israel. O pacto que Deus fez com Abrão era o da circuncisão no pênis. A carne do prepúcio teria que ser removida. Isso era para eles. Para nós, no Novo Testamento, a circuncisão que o Novo Testamento aplica para nós toma outra forma. O pacto que Deus quer estabelecer com o seu povo, depois de Jesus para cá, toma outra forma. Qual é? É a forma do batismo, que é a expressão de algo maravilhoso que acontece no nosso coração. A circuncisão é no nosso coração. Colossenses 2, versos 11 e 12 diz: Nele também fostes circuncidados, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Assim, é importante que a gente lembre que é através do batismo que você aceita Jesus como seu Deus e que você declara ser o seu filho. É através do batismo que você declara publicamente que aceita o perdão, a transformação e que aceita o poder de Deus na sua vida para você viver uma vida vitoriosa. Hoje, aqui e agora, o Senhor apresenta-se diante de você e lhe diz: filho ou filha, eu estou disposto a fazer de você uma nova criatura. Eu quero fazer você de novo. Não importa o seu passado, não importa o seu presente ou o seu futuro. Eu quero ser seu Deus e eu quero que você seja meu filho ou minha filha. Mas eu preciso estabelecer um pacto com você. Eu quero que você receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se é que você ainda não recebeu. E eu quero que em seguida você entre nas águas do batismo e seja batizado. E esse será o pacto através do qual você estará declarando publicamente que quer seguir-me até o fim. Amados, ao longo da minha vida eu tenho visto muita gente aceitando este pacto divino, e eu tenho visto essa gente pagar o preço do pacto, porque não é fácil seguir a Jesus. É verdade que as promessas estão presentes, mas às vezes elas parecem não chegar na nossa vida. Mas também eu tenho visto, infelizmente, muita gente que em dado momento de suas vidas fizeram o pacto de andar na presença de Deus, mas que em virtude de ainda não terem avistado o cumprimento das promessas, agiram como Abrão, desviaram-se ou estão se desviando para o Egito. É preciso que você caminhe com Jesus, mesmo que a promessa aparentemente
não chega. Isso chama-se fé, andar pela fé. O nosso salmista antes citado, o do Salmo 73, felizmente ele acabou reconhecendo isso em sua vida e nos relata em pura poesia o entendimento a que ele chegou. Vamos ver o Salmo 73, os versos do 21 ao 28. Olha como ele reconhece o estado que ele estava. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Olha como ele se reconhece. Todavia, aleluia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. E termina dizendo assim: quanto a mim, ele que quase se desviou, não foi? Ele que andou rondando o Egito. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Tem vitória para contar, não tem? Às vezes parece que não chega, às vezes parece que demora, mas vale a pena confiar nesse Deus. Ouça agora isso. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Entendeu? Ele tinha 99 anos e Ismael, o filho com a escrava Agar, tinha 13. Ambos foram circuncidados no mesmo momento. Agora imagine hoje um velhinho de 99 anos, irmão, entrando num tanque de batismo acompanhado de um garoto de 13 anos. Eu quero lhe dizer que as águas do batismo estão esperando você. Não importa se você tem 99 anos ou se você tem 13 anos. Não importa se você tem 20 ou se você tem 50 anos, porque é hoje que Deus está chamando você. Nesta noite, eu quero lhe convidar, primeiro a você que já foi batizado, mas que tem sentido muita vontade de voltar para o Egito. Este é o momento de você firmar novamente o compromisso que você assumiu no momento do seu batismo e dizer: Senhor, me ajuda para que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita. Senhor, anda comigo. E convidar você que ainda não manifestou publicamente o seu desejo, o desejo que vem ardendo no seu coração, de uma vez por todas abandonar a vida que você vinha levando no Egito, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de engano, uma vida de fracasso. Eu estou lhe convidando neste momento a entregar agora a sua vida a Jesus e a aceitar o pacto com o Senhor, o pacto do batismo, a abandonar a sua vida passada e a começar tudo de novo. Você gostaria de abrir o seu coração a Jesus? Neste momento eu convido a igreja a curvar a cabeça e a orar comigo. Pai querido, recebe em teus braços de amor todas as pessoas que neste momento estão abrindo o coração a ti e expressando o desejo, ó Pai, de renovarem aquele pacto antes formulado por ocasião do batismo, mas que sentiram vontade, Senhor, ou estavam sentindo, de voltar para o Egito. Senhor, e se há alguém entre nós neste momento que vem sentindo o desejo de uma vez por todas de abrir o seu coração e nele permitir que o Senhor entre e faça morada, faça com que esta pessoa, ao término desta oração, levante a sua mão e venha até aqui à frente
para que nós possamos orar com ela e por ela, para que ela entre de uma vez por todas no caminho da salvação. Que através da fé, Senhor, conduza essas pessoas pelos caminhos desta vida. Ajuda-as, meu Pai, a andar pela fé. Que através da fé elas consigam enxergar a terra prometida e que, segurando no teu braço poderoso, não esmoreçam e nem desanimem, mas, Senhor, pela tua força, que elas permaneçam firmes em tua presença, buscando a perfeição que te agrada, Senhor. E assim, firmes nessa caminhada, recebam a bênção que o Senhor lhes prometeu e que em sua eterna fidelidade irá fazer cumprir em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Há alguém entre nós que neste momento gostaria de manifestar publicamente a sua vontade de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida? Levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o teu momento. Vem até aqui. Noite de salvação. Aleluia. Semana de salvação. É uma atrás da outra. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Pode ser que você não tenha nada nesse mundo, meu irmão, mas se você estiver debaixo da promessa de Deus, você já tem tudo. Para você. Disseram por aí que agora está tudo acabado, você já perdeu. Seu projeto é um barco furado, Deus te esqueceu. Mas não sabem que você está debaixo da promessa. Deus não desistiu de te abençoar. O pranto que caiu, Deus vai considerar. O tempo de colher logo vai chegar. O seu Redentor ainda vive e no meio dessas cinzas vai te levantar. Você vai ressurgir, Deus vai reconstruir. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, vão te seguir. Se Deus te escolheu, jamais vai te esquecer. Onde você plantar, 100% vai colher. Debaixo da promessa, debaixo da promessa, seus projetos já estão. Debaixo da promessa, debaixo da promessa, é Deus quem lhe estende a mão. Você vai ressurgir, Deus vai reconstruir. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, vão te seguir. Se Deus te escolheu, jamais vai te esquecer. Onde você plantar, 100% vai colher. Você vai ressurgir, Deus vai reconstruir. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, vão te seguir. Se Deus te escolheu, jamais vai te esquecer. Onde você plantar, 100% vai colher.
você vai ressurgir, Deus vai reconstruir. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, vão te seguir. Se Deus te escolheu, jamais vai te esquecer. Onde você plantar, a 100% vai colher. Debaixo da promessa, debaixo da promessa, seus projetos já estão. Debaixo da promessa, debaixo da promessa, é Deus que lhe estende a mão. Debaixo da promessa, debaixo da promessa, é Deus que lhe estende a mão. Programa Momentos com Jesus.